eu gostaria de iniciar a minha fala com um conceito coletivo sobre segurança alimentar, um direito dos povos definirem suas próprias políticas e estratégias de produção, distribuição e consumo de alimento, que garantam o direito à alimentação para toda a população, com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos camponeses, pesqueiros e indígenas de produção agropecuária, comercialização e gestão de espaços rurais, nos quais a mulher desempenha um papel fundamental. A soberania alimentar é a via para se erradicar a fome e desnutrição e garantir a segurança alimentar duradoura e sustentável para todos os povos. Esse é um conceito coletivo que foi elaborado pelo Fórum de Soberania Alimentar em 2001, em Havana. A nossa Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional também traz um outro conceito que acho muito pertinente trazer aqui, hoje, nesse seminário, sobre a segurança alimentar e nutricional. Consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Nesse contexto, onde a gente fala sobre a soberania alimentar e a segurança alimentar e nutricional, nós nos deparamos com o nosso mundo, com as mudanças climáticas, o seu impacto na produção, no consumo de alimentos, na vida digna das populações. Também nos deparamos com isso, com o racismo ambiental e as injustiças climáticas. E aí, nesse contexto, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ele se integra aos outros ministérios do governo Lula nessas ações relacionadas às mudanças climáticas, na promoção de um conjunto de iniciativas e estratégias que permitam a adaptação nos sistemas naturais ou criados por seres humanos a um novo ambiente em resposta às mudanças climáticas. E para isso, como a Ana Toni já vinha destacando, é preciso de todos nós ações contundentes, planos elaborados, caminhos assertivos diante do período, não é, que nós estamos vivendo. Como diz Ailton Krenak, o momento já passou, não é? E aí, dentro do planejamento estratégico do Ministério de Desenvolvimento Agrário, a gente encontra esse caminho quando nós olhamos a forma como o Ministério está estruturado e os projetos, ações e programas que vêm sendo estabelecidos e concretizados nesse momento em que o país se encontra nesta grande fase de união e reconstrução, como diz o nosso presidente Lula. No Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós temos uma secretaria, que é a Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia. Antigamente, a gente ouvia falar chamada de até agroecológica, ou então a chamada de assistência técnica e extensão rural, com 20% de atendimento a agricultores familiares com prática agroecológica. Hoje, a gente não vê mais isso no MDA. O que a gente vê no MDA? Chamada de até. Por quê? Toda até no MDA é agroecológica. Essa é uma determinação do ministro Paulo Teixeira. Toda até é agroecológica. Há todo um direcionamento em relação ao modo como o Plano Safra
foi concebido, todas as ações que ele trouxe, o novo PRONAF, o Programa Mais Alimentos, a política de produção orgânica. Uma outra secretaria que também integra esse caminho é a de abastecimento, cooperativismo e soberania alimentar. É uma secretaria que vem realizando, montando e vai lançar o Plano Nacional de Fortalecimento do Cooperativismo, Associativismo, empreendimentos de economia solidária da agricultura familiar. Também nesse sentido de fortalecer a agricultura familiar no Brasil dentro desse novo modelo de desenvolvimento sustentável. Um modelo em que as expertises, as sabedorias, as especificidades, as tradições, mulheres, jovens, povos e comunidades tradicionais estejam cada vez mais fortalecidos em sua organicidade. Uma outra secretaria é a de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental, que desenvolve as políticas de desenvolvimento territorial, porque na gestão, no modelo de desenvolvimento, no enfrentamento ao racismo estrutural, todas essas ações passam pela garantia da terra, pela regularização fundiária de comunidades tradicionais, como as comunidades quilombolas, por assegurar terras a agricultores familiares através da reforma agrária. Essa secretaria também tem como um dos seus grandes programas o de bioeconomia, que se relaciona com outros ministérios e vem trabalhando e tecendo as formas de manejo sustentável da agricultura familiar nos diversos biomas do nosso país. Um outro destaque é a própria secretaria, a Subsecretaria de Mulheres Rurais, que lançaram, né, a primeira grande chamada do MDA esse ano foi a chamada Até Mulheres, né, a chamada de Até para Mulheres Rurais, com ações fortalecendo os grupos coordenados, não é, a partir de mulheres organizadas em redes de agroecologia, não é, redes de empoderamento, redes de fortalecimento de uma sociedade a partir da ótica feminina. E, por fim, quero falar em relação a esse caminho, quando o Ministério do Desenvolvimento Agrário, no momento da transição, junto com o presidente Lula, decide por acatar a solicitação de movimentos sociais para criar a Secretaria de Territórios e Sistemas Produtivos Quilombolas e Tradicionais. Uma secretaria que, de forma transversal, dialoga com as demais políticas do Ministério do Desenvolvimento Agrário e hoje traz em si a própria concepção do etnodesenvolvimento como o modelo para que povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades quilombolas também tenham voz dentro dessas novas possibilidades da resiliência climática, dentro de propostas concretas para que nós possamos olhar para o futuro e deixar, de fato, um planeta, um legado, ar, terra, água, alimento. Então, é olhar a especificidade, é olhar para regiões onde você vê desmatamento e o único território preservado naquele local é o de uma comunidade quilombola, ou é um território tupinambá, um território pataxó. Isso envolve também ações que nos levam ao combate ao racismo estrutural, à violência no campo,
Então, são todas temáticas que vêm sendo tratadas com seriedade e encaradas de frente pelo MDA, que trouxe de volta também o Conselho de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, o CONDRAF. CONDRAF com 60 conselheiros, não é, que vem aí participando dessas ações. Então, é um caminho que tem sido determinante, é um caminho que vem sendo trilhado, enfrentando muitos desafios, não é, dentro dessa perspectiva da reconstrução nacional e que tem o reconhecimento, inclusive, da FAO. Hoje, o MDA assume a proposta de uma agenda afrodescendente para o mundo rural, alinhada com as premissas do Fórum Permanente de Afrodescendentes, com a Declaração de Buenos Aires e com o Decênio Internacional para Afrodescendentes das Nações Unidas, 2015-2024, e a Agenda 2030. Então, é preciso realmente nos organizar, um orçamento robusto, não é? Práticas assertivas, apoio dessa casa, né, de todo o Congresso, para esse caminho de agricultura familiar, onde a resiliência climática seja pautada, sobretudo em função dos agricultores familiares, a agroecologia, as mulheres rurais, os jovens e os povos e comunidades tradicionais. Então, continuo aqui, agradeço realmente por esse momento, por essa oportunidade e estou à disposição também para a gente continuar o diálogo. Obrigada.